ocorrido em 30 de abril de 2025. Em apresentação. Moção de pesar 022/2025, vereador Lorinaldo Lisboa de Araújo, em decorrência do falecimento do professor da Rede Pública Municipal, o senhor José de Jesus, ocorrido nesta data. Indicação 107/2025, vereador José Plínio Oliveira Santos, ao Governo Municipal, junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Melhorias na iluminação pública do assentamento Francisco José, nas proximidades de Badigio. Indicação 108/2025, vereadora Elaine Barbosa dos Santos Nascimento, ao Governo Municipal, solicitando que segue junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Primeiro, reposição de lâmpada na rua Marisete Rosário Reis. Segundo, reposição de lâmpada no residencial Recanto Verde, às margens da rodovia que liga Poço Verde a Simão Dias. Terceiro, recuperação e término do calçamento da rua Daniel José dos Reis. E quarto, pavimentação asfáltica em frente à igreja da Santa Cruz. Todas essas indicações estão em apresentação. Vou ler aqui um ofício do senhor chefe de gabinete, o senhor Gilson Rosário. Venho por meio desta solicitar a cessão do uso do plenário da Câmara Municipal para a realização de uma atividade institucional destinada à pessoa das secretarias municipais a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, no período das 13 às 17 horas. Contamos com a compreensão e apoio desta respeitável Casa Legislativa, certo de que o pedido será atendido. Desde já agradecemos a atenção e colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessário. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Neste momento, daremos início ao grande expediente. Primeiro orador da noite, a senhora vereadora Elaine Barbosa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vocês que nos acompanham de casa, através das redes sociais, e vocês que estão presentes aqui no plenário. Meu boa noite a todos. Gostaria de destacar a agenda de final de semana, que começou bem antes do final de semana, né? Nós tivemos um feriadão aí, mas cheio de atividades e de visitas, e não deixa ser de trabalho, né? Porque aonde a gente anda, aonde a gente está, nós estamos observando e atendendo das pessoas suas reivindicações e necessidades. No dia 1º de maio, nós tivemos o encerramento da festa do nosso padroeiro lá do Saco do Camisa, que foi uma belíssima festa, muito participativa, e que nos trouxe o reafirmamento da nossa fé, né? E, enfim, foi muito participativo. Eu agradeço a todos que estiveram por lá e louvamos a Deus por isso. No dia 3 de maio, né, outro dia festivo no nosso município, nós tivemos o encerramento da festa da Santa Cruz, aqui na sede. Tivemos também, lá no povoado Saco do Camisa, a novena na Serra Grande, né? E nós recebemos a visita do nosso deputado Jorginho Araújo, também secretário de Estado da Casa Civil, qual eu agradeço imensamente a vinda, a visita, né? Também recebemos o nosso secretário de Estado de Saúde, doutor Cláudio Mitidieri. Participamos da Santa Missa, aqui na sede, e depois fomos até o Saco do Camisa. Eu queria muito que eles conhecessem a comunidade e a festa da Santa Cruz. Foram
muito bem recebidos, ouviram a população, conheceram as necessidades, viram lá o andamento da pavimentação, a paralelepípedo, não é? Que foi liberada pelo governo do Estado. E eu agradeço imensamente a visita dos dois, né? Que eles voltem sempre, porque estar junto do povo é muito importante, né? Uma coisa é ouvir de longe e outra coisa é vivenciar, presenciar a nossa realidade. Então é muito importante esse tipo de visita e eu agradeço imensamente. Também agradeço a Dida, da TV Alese, né, que esteve nos últimos 2 dias, juntamente com o Departamento de Cultura, daqui representado por Tony Lander, fazendo um documentário sobre a história lá da Serra Grande. Né, eu pude participar, contribuir com a minha fala. Ontem à noite, no Jornal da Alese, passou a reportagem, mas foi reduzido. Né? O documentário mesmo sairá nos próximos dias, né? Bem maior, com mais depoimentos. E, enfim, é uma forma de divulgar a nossa cultura ao Estado inteiro. Né? É muito importante que todos conheçam. E que, principalmente, os nossos munícipes conheçam, porque muitos ainda não sabem, né, da grandiosidade, da fé e devoção que o povo tem à Divina Santa Cruz. E lá a gente pode vivenciar a realidade de muitos que obtêm as graças e que vão pagar as suas promessas. Então, fica aqui o meu registro também de agradecimento à TV Alese. Quero aqui também me solidarizar com os funcionários efetivos do nosso município, né, que estão lutando pelos seus direitos, né, pelo cumprimento dos seus direitos, que é a recomposição salarial, e que estão sofrendo, né, na verdade, com o descaso do governo municipal, no tocante às marcações de reuniões que não acontecem. Né? Isso a gente entende como empurrando com a barriga, né? Em palavras simples. Mas a gente sabe que direito é para ser cumprido, que não seja na sua totalidade, que comprove que não pode, mas que a conversa tem que haver. Né? E é um desrespeito muito grande marcar mais de uma vez e não cumprir com a agenda. Né? A gente sabe que imprevistos acontecem, mas está sendo recorrente e já não é normal. Né? Já tem algo de errado por aí, dá para perceber. Né? Então, fica aqui o meu registro de solidariedade. Estou à disposição, podem contar comigo, com o meu mandato. Lutaremos juntos, viu? Porque direito é direito. Então, nós estamos aqui para ajudá-los e fortalecer essa reivindicação. Também, no final de semana, no estado inteiro, nós tivemos muitas chuvas, né? Um alto volume, um alto índice. O previsto aqui para Poço Verde, para o mês inteiro, choveu no dia de ontem. Isso é bom, por um lado, mas a gente sabe que acarreta em prejuízos e incidentes, né, para outras pessoas, como a gente pôde comprovar aí, com várias casas, mais uma vez, alagadas. Né, o problema do escoamento da nossa cidade é um problema grave, gritante, que precisa ser resolvido. Não é fácil, tenho ciência disso, mas eu convido aqui os colegas vereadores a nos unirmos e irmos em busca de ajuda, né? De ajuda aos órgãos estaduais, para que possa dar viabilidade a uma solução para isso. O Riacho do Cabeça ali precisa ser desviado, porque os canais da cidade foram construídos há muito tempo. A demanda era uma. Hoje a cidade cresceu imensamente, né? 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então, precisa ser adaptado. Não comporta realmente. E aí tem que haver um estudo, tem que haver um projeto
para que o escoamento faça pelo menos um desvio para que essas águas não venham todas para a cidade, né? E aí já junta com os canais e acaba acontecendo o que aconteceu na noite de ontem. Eu também me solidarizo a todas as famílias, né, em nome da minha amiga Juliana, que fez um vídeo comovente e que ela sofre muito com essas enchentes, né? Então fica aqui o meu registro e vamos sim lutar para que os órgãos estaduais venham até aqui, que façam os estudos, a Defesa Civil, e a gente possa buscar recursos, porque sabemos, como o prefeito disse, que a prefeitura não dispõe desse recurso, mas nós temos que ir atrás para que isso não se repita mais, que a gente sabe que todo ano é a mesma coisa, né? Na verdade, mais de uma vez, porque esse ano nós já tivemos em janeiro, e agora, que seria uma chuva de inverno, causou tudo isso, né? E aí a gente tem que se solidarizar, se dar as mãos para ajudar essas pessoas, né? Não podemos nos calar. Então, rapidamente quero aqui defender algumas indicações desta noite, né, solicitando reposições de lâmpadas, que é algo de praxe, né? E depois das chuvas de ontem, várias ruas estão às escuras, né? A chuva contribui para isso também. Então, são várias, né? Pedir à Secretaria de Obras que façam um acompanhamento das ruas, que verifiquem, porque as pessoas, muitos estão às escuras, né, em decorrência das chuvas. Recuperação e término do calçamento da rua Daniel José dos Reis. Essa rua fica do lado esquerdo da creche municipal. A gente vê que ela é calçada até a metade, e o calçamento está em péssimas condições, né? É um local que há muitas obras e que por isso há um desgaste maior. E a outra metade da rua não é calçada, né? Se você for lá hoje, por exemplo, a lama está tomando conta de tudo e os moradores dali sofrem muito com isso, né? Me procuraram e eu estou aqui para reivindicar por eles, porque a pessoa mora na cidade e quando sai da porta de casa tem mais lama do que na roça do vizinho, né? Não tem condições. Então é preciso voltar o olhar para esta rua, que está precisando urgentemente de um reparo, né? E eu fiz aqui uma indicação também relacionada à pavimentação asfáltica em frente à Igreja da Santa Cruz. Mas o professor Lorinaldo conversou ali comigo que ali pode ser tombado e que por isso não tenha sido feito até hoje, né? Se não for, porque a gente participando das novenas é um pouco perigoso, as cadeiras ficam querendo virar, né? Pode causar um acidente com alguém, mas a gente tem que ver essa questão da viabilidade, né? Se pode ou não. Muito obrigada a todos, por hoje é isso. Próximo orador da noite, o senhor vereador Plínio de Santana. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Elaine. Quero, na oportunidade, cumprimentar a todos que se fazem presente no plenário da casa e através das redes sociais. Senhor presidente, na sessão de hoje, quero pedir desculpa às pessoas que na sessão da última terça-feira eu tive que me ausentar um pouco antes da sessão e acabei que não trazendo alguns assuntos de proposituras que tinha apresentado naquela noite, tendo em vista que era a noite das autoridades, né, que eram os novenários da Divina Santa Cruz, e eu queria me fazer presente um pouco antes, para chegar em tempo,
de pegar a missa. E pude não apresentar também, né, alguns relatos que no dia 25 a 28 de abril me fiz presente no Congresso para agentes políticos e públicos na cidade de Maceió, Alagoas. Né? Venho com a bagagem recarregada de assuntos, né, que a gente possa estar trazendo às pessoas, de assuntos que sejam de elaboração de leis para nosso município, que aprendi bastante com o professor José Romário, que é doutor em Direito, e a doutora Thalita, né? Foi pelo Instituto Emos, que estive acompanhado de colegas vereadores aqui desta casa, que onde na oportunidade também se fizeram presente, e a gente gostaria de trazer esse relato também para a sessão de hoje, que a gente iria trazer esse assunto para a sessão da quarta-feira, foi quando houve aí, infelizmente, a morte do nosso ex-vereador dessa casa, o senhor Zeca de Silvino, que onde na oportunidade também quero expressar minhas condolências a todos os familiares e amigos, que foi um momento muito triste, né? Ele que foi fundador da empresa J Filhos, e a gente se solidariza também a seus familiares, que até por um decreto da mesa diretora, onde na oportunidade parabenizo a linda ação, né, de respeito ao ex-vereador esta casa, por onde passou, aí se não me falha a memória, de 2013 a 2016, foi a legislatura que o senhor Zeca fez parte aqui, ele que é lá do distrito de São José. No mais, senhor presidente, na sessão de hoje, eu gostaria de tratar um assunto não tanto quanto bacana, né? Eu sempre gosto de trazer assuntos pertinentes para a sociedade, e acredito que eu, como representante das pessoas, representante do meu povo, não poderia deixar de passar uma grande situação que ocorreu no dia 3 de maio, né? Que por uma cena que a gente passa na Avenida São José, e que em menos de 20 minutos eu já estava em todas as redes sociais viralizando, de uma maneira, como eu sempre gosto de dizer aqui nas sessões, que hoje a rede social é uma ferramenta que ela viraliza bastante, tanto para o bem quanto para o mal, mas eu queria repudiar muito a situação que a gente passou, né? É uma forma desrespeitosa com a classe de cadeirantes, foi uma forma muito desrespeitosa com a comunidade católica do nosso município, e principalmente com aquelas pessoas que estavam ali pagando promessa, né? Colocar na nossa uma das principais avenidas, pedaços de de piso, né? Que aquelas pedras são muito amoladas, e acabaram virando uma lama ali naquela avenida, que é uma da pergunta que eu faço. Enquanto tinha meia dúzia de pessoas, né, eu quero dizer assim, que diziam sempre: o prefeito prometeu asfalto, prometeu paralelepípedo, mandou asfalto. E por que não colocou asfalto na avenida? Né? Então, fica essas interrogações, essas perguntas, porque em muitos grupos de WhatsApp que eu faço parte, ou que algum amigo meu, ou que um parente meu me mandou prints, e hoje eu dou a resposta, fiquei calado, fiquei muito calado. E chegaram e disseram assim: por que o primo dele, que passou 8 anos, não resolveu nada, e ele vai cobrar do atual gestor? Não vou cobrar do atual gestor. Mas poderia ter colocado, seria muito mais bonito ter colocado ali, fazer um tapa-buraco, que é que todo mundo fala. Mas bonito é quando você vai e pega ali na frente do supermercado São José, pega um buraco, faz de conta que está pescando um peixe, e isso é bonito. Isso é bonito. Agora, a gente passar pela situação que a gente passou, atolando uma cadeira na lama e vendo tanto quantos fiéis passando por esse problema, saindo do meio da lama para ir pela calçada para não se atolar também, eu agora tenho que ficar calado. Não, eu não vou ficar calado. E vou vir a essa casa, vou reclamar, vou dizer e continuar dizendo: foi desrespeitoso, não só comigo, com aquelas pessoas que por ali passaram. Foi feio, tentou acertar, tentou, mas
não foi assertivo, né? E eu quero repudiar essa ação do município e ver quais são as explicações que a gente vai ter. Porque asfalto teve, por que não passou? Por que não pensou? Poderia ter pego o asfalto e dizer, não, veio certa quantidade para passar em tal rua, parabéns, ficou bonito. Eu sou hoje oposição do município, mas o que faz de certo, eu estou aqui para parabenizar. Ficou bonita as ruas, ficou. Mas por que não colocou? Tirou uma caçamba de aterro e botou na avenida principal e fazer uma feiura dessa de 3 de maio. Então, essas, senhor presidente, são algumas interrogações que a gente faz e dá uma resposta à população que muito nos cobrou, um vídeo que viralizou. Quero agradecer aquelas pessoas que estiveram naquele momento ali para ajudar a gente a sair do atoleiro. Agradeço imensamente as pessoas que se preocuparam, as diversas mensagens que eu recebi durante a noite ali, as pessoas se preocupando, mas graças a Deus já passou, mas eu não poderia deixar de vir essa sessão de hoje e trazer essas indagações, né, às pessoas. Na oportunidade também, senhor presidente, para se completar, a gente vê no dia de ontem, como trouxe aí a vereadora Elaine, no final de semana, graças a Deus, foi abençoado por chuva, os agricultores, todo mundo feliz, quem cria feliz. A gente fica bastante com o coração cheio de esperança se renovando, justamente para os agricultores, né? Mas, de um jeito, a gente também fica triste por um lado. A gente vê que Poço Verde não tem um projeto de drenagem bem feito ainda. É um problema que veio de lá atrás, sim um problema que vem de lá atrás, de outras gestões que passaram. A gente tem que ser homem e honrar as calças que a gente veste e vir para essa sessão aqui e dizer o que realmente Poço Verde precisa. Parar de estar culpando a gestão passada e ser homem e honrar as calças que veste e resolver os problemas que ficaram. Tem 5 meses de gestão. 5 meses. Tem ruas que, como eu coloquei nas minhas redes sociais, me solidarizando com as pessoas que perderam móveis, a água invadiu casa. Tem alguns populares aqui dessa rua, ali perto de Davi Multimarcas, pessoas que mandavam para mim também água se misturando com esgoto, invadindo a casa. Poço Verde tem muito problema para ser solucionado e a gente procurar unir forças e buscar soluções para esse município e resolver as situações, porque é uma situação muito triste. E eu quero me solidarizar com essas pessoas, colocar o nosso mandato à disposição. Se for o caso, unir-se os vereadores, né, junto com o prefeito, o que for, para a gente ir buscar forças lá fora. Mas a gente tem que ser homem e honrar com o mandato que o povo nos deu. Tem que trabalhar, tem que buscar. Né? E a gente fica tão triste que hoje a gente já vê outro tema da gestão que está aí, o jogo das cadeiras. Em 5 meses de gestão, já veio o jogo das cadeiras, a mudança de secretário. Já veio a mudança de secretário. Me lembro como hoje, na legislatura passada, me sentava ali onde hoje está o colega vereador Raimundinho da Kombi, e eu vi a colega vereadora Imperatriz, trazia essas sessões aqui, muitas reclamações. Muitas. Secretaria de Obras, Secretaria de Transporte, Secretaria de Educação, Secretaria... Pronto. Secretaria de Educação, ela professora formada, trazia muitos problemas aqui. Fiquei muito feliz em saber que a nobre ex-colega vereadora e minha amiga, que tenho muito respeito, carinho imenso por ela, assumiu uma pasta hoje muito importante, Secretaria de Educação. As pessoas esperam que faça a educação desse município como sempre ela cobrou. E é o que Poço Verde espera. A gente estar lá do interior, da Lagoa do Junco, a sede do município,
aos povoados, que venha a educação de qualidade, uma educação voltada para o povo, voltada para os alunos e de uma forma muito respeitosa. E por falar, senhor presidente, estive um pouco quieto nas sessões, porque eu dizia assim, no começo das aulas a gente veio, cobrou, falou, badalou, cobrou uma coisa, mas naquilo que a gente viu que estava errado. Se eu estiver vendo certo, eu fico calado. E se eu ver que está alguma coisa que está faltando e o meu povo me cobra, eu venho para a tribuna falar. Sei que daqui a pouco, hoje, como as redes sociais viralizam num piscar de um estralar de dedos, as coisas viralizam. Vai ter gente que vai me criticar? Vai. Mas eu estou falando a verdade nesse município. Porque é fácil hoje você pegar um celular, aqui, um aparelho celular, e ir ali fazer uma reclamação e bater no prefeito e dizer: o prefeito está errado, o prefeito está fazendo isso, porque hoje eu sou um vereador de oposição. Poderia, mas não. Não é essa a política que eu acredito. Eu acredito na política do diálogo, na política da cobrança, de você chegar aqui e ser o porta-voz do seu povo. Se for para sentar do lado do prefeito, sento. O que for para ser de bom para o povo. Eu cheguei aqui na abertura das sessões dos trabalhos legislativos e eu disse: o que for bom para a população, eu vou dar as mãos e a gente vai junto lutar para o que for bom para o povo. Agora também o que não for, eu venho falar. Onde, da mesma forma, outro assunto que está gritante, outra situação que está horrível no município de Poço Verde, chama-se o lixão. Lembro muito bem, tempo eleitoral, hoje o prefeito eleito do município foi até o lixão bater a gestão. Bater a antiga gestão que está errado, que está não sei o quê. Agora, hoje eu quero fazer uma pergunta à população que mora ali no bairro Vila Nova. O interesse do prefeito era para o povo ou interesse particular? Porque está do mesmo jeito. Se não tiver, pior. Se não tiver, pior. E aquelas pessoas que estão ali, senhor presidente, está sofrendo. Está sofrendo bastante. Todo dia, início de noite, vai um vândalo, toca fogo, fica uma fumaça ali que já está invadindo também o Santo Antônio, que é outro conjunto que está mais na frente ali, mais conhecido como conjunto de Arlinda. Vai uma fumaça para ali, sobe o fedor, um mau cheiro, e as pessoas se incomodam. É aonde eu apresento. Mudou alguma coisa? Não mudou. Eu posso cobrar? Como pessoa, não. Eu não votei no prefeito que está aí. Eu não votei. Mas eu sou um representante do povo e posso cobrar. Então, senhor presidente, na sessão de hoje, eu quis me expressar de algumas coisas que estão me deixando insatisfeito. Não comigo, com as pessoas que me ajudaram, e eu tenho que se representá-las de uma maneira tanto quanto positiva. Ser a voz deles. E a gente espera que o poder público possa tomar uma solução desses problemas do município. E ter responsabilidade. Porque no dia 31 de dezembro, quando saiu-se a equipe do prefeito, eu disse: parabéns, vai ser uma equipe assertiva. Mas até o momento não tá apresentando nada, não está mostrando para que veio. Além de ser blá, blá, blá e culpar a gestão passada. Vamos trabalhar, porque o gestor passado era meu primo, era meu parente, era. Eu aplaudi aquela de estar falando de gestor passado? Não. Eu nunca cheguei em rede social, nunca vim numa tribuna aqui e parabenizar porque ele estava batendo em gestão passada. Se a gente está no poder público, a gente tem que trabalhar, mostrar para que veio e mostrar resultado ao povo. A população foi quem nos colocou nesse mandato. No mais, senhor presidente, quero também aproveitar o momento que me utilizo do grande expediente, na sessão de hoje,
E falar também de uma indicação que coloquei na semana passada, né, e que eu acho que é muito pertinente para a sociedade de Poço Verde, que é a indicação de uma casa de apoio, né, o município possa ver essa viabilidade, uma casa de apoio para estudantes de baixa renda, que esteja trabalhando na UFES e que seja bolsista de faculdade particular, né? A gente vê e sabe da dificuldade que é hoje de você ir para a cidade grande. Muitas vezes uma pessoa ali que é contada inúmeras histórias que a gente vê tanto nas redes sociais ou até mesmo no nosso município, de uma mãe que esteja ali vendendo uma cocada, vendendo um geladinho, o que for, para dar o sustento de um filho. E quer ver, trabalhar para ver o filho crescer, ou trabalhar numa casa de família. E a gente sabe da dificuldade, a gente pensa nessas pessoas que onde dói no coração, né? Que se o município conseguisse isso, essa casa de apoio para os estudantes, estava garantindo mais acolhimento e dignidade durante os estudos da capital para esses estudantes. E a gente pede a viabilidade que possa estar fazendo esse estudo, né, e colocar alguns critérios também, porque se colocar um projeto solto, às vezes as pessoas podem também estar querendo se utilizar de uma maneira diferente, que é para pessoas que realmente precisam nesse município e que possa estar tendo o seu ponto de apoio lá na capital de sergipana. Coloco na noite de hoje também uma indicação, que é a melhoria da iluminação pública no assentamento Francisco José, nas proximidades ali do Bar de Gil. Alguns moradores dali me relatam que estão fazendo alguns estudos à noite, né? E quando chega, tem muita escuridão. E pede a gente que colocasse essa indicação, melhorando a iluminação pública, para assim ter mais segurança na hora do seu transporte, na hora da chegada das suas aulas, no período da noite. No mais, senhor presidente, uma boa noite e qualquer coisa me utilizo das considerações finais. Próximo orador da noite, o senhor vereador professor Lorinaldo. Senhor presidente, vereadora Elaine, demais vereadores, funcionários da casa, público aqui presente e aqueles que nos acompanham pela internet, nosso boa noite. A noite de hoje a gente vai trazer alguns temas aqui que de certa forma aconteceram, né, no final de semana e que a gente precisa discutir e trazer para a população, né. Primeiro eu gostaria de me solidarizar, né, para toda a população atingida pelas fortes chuvas que caíram no nosso município e em todo o estado, né. Então foi um grande volume de água que, infelizmente, invadiu as casas e trouxe à tona mais uma vez um problema, né, gritante, um problema que a gente precisa nos debruçar e procurar, de certa forma, nos unir, como a Elaine falou, né, em busca de soluções, que são os alagamentos. A minha rua também, a rua João 23, algumas casas foram invadidas, né? Não pela primeira vez, já é terceira ou quarta vez desde o ano passado que essa realidade está se aproximando de outras ruas, né? Onde a gente via só em alguns locais, mas a coisa está tomando proporção, né, perigosa e que a gente precisa buscar soluções.
Mas antes de entrar exatamente na questão do problema, eu gostaria de fazer um apanhado, né, uma viagem aqui, né, com relação a isso. Então, permitam-me, antes de qualquer cobrança, fazer uma breve retrospectiva da minha vivência aqui em Poço Verde. Aqui, quando eu cheguei a este município, ainda não tínhamos água encanada, né? A sede do nosso povo era saciada nos açudes, nos tanques. Em especial, o conhecido Tanque da Nação, que ficava onde hoje está erguido o Hospital Municipal. Depois veio o Tanque da Nação Nova, que ficava ali em frente ao posto Natuba, naquelas imediações. E essas pequenas barragens eram alimentadas pelas águas do Riacho do Cabeça, né, e seus afluentes. Na época, quando o Tanque da Nação transbordava, o excedente era despejado no tanque de Maria Paulo Santos, né, que ficava mais à frente, e aí a água passava por onde hoje é a rua Josefa Rocha Dória, seguindo pela rua Paulo Santos e seguindo até chegar ao Rio Real. Então era o ciclo natural da água, que o povo compreende e respeitava. Com a chegada da água encanada, essas barragens elas perderam sua utilidade, suas funções. E durante a gestão do prefeito Everaldo, né, foi construído o Hospital Municipal naquele local. Mais adiante, na gestão de Milton Santana, vieram as galerias, né, os canais para desviar a água, cortando um trecho da cidade, né, tentando organizar esse fluxo de água que já entrava na cidade. Contudo, o que se seguiu foi um crescimento desordenado, né, da cidade, impulsionado por grandes empreendimentos imobiliários, sem o devido planejamento urbano. Hoje, a infraestrutura da cidade não dá conta do volume de água, né, das fortes chuvas, o que leva aos alagamentos constantes que testemunhamos. Outro agravante tem sido o descarte irregular de lixo, de entulho em terrenos baldios, ruas e calçadas, o que acaba obstruindo bueiros, canais e agravando ainda mais a situação dos alagamentos. Então, essa prática tem que ser combatida, né, com fiscalização e campanhas educativas e soluções para o descarte correto desse material. Diante desse cenário, surgem questionamentos que precisam ser feitos com responsabilidade, né? Quais são as possíveis soluções para este problema crônico, né? O que já existe de concreto em andamento por parte do poder público? Há algum estudo técnico em curso sobre essa problemática? Existe a possibilidade de reunir representantes das áreas mais atingidas para juntos buscarmos alternativas práticas e sustentáveis, juntamente com os poderes constituídos? Tivemos recentemente uma oportunidade rara, né, que é um aporte financeiro milionário à disposição da gestão anterior. Então, era o momento ideal para investir de forma inteligente na melhoria de infraestrutura e de saneamento básico, em ações que mitigassem os problemas de alagamento. Mas, infelizmente, prevaleceram os jogos de poder, os egos inflamados, as disputas mesquinhas, enquanto a população foi usada como escudo nas redes sociais, sendo alimentada com narrativas distorcidas e desinformação. E só sai perdendo o povo, né? Poço Verde. Nós que temos consciência do que está em jogo, não podemos mais aceitar esse ciclo. Precisamos sim unir forças, né, como os nobres vereadores aqui já tocaram, em torno do coletivo. Dialogar, buscar soluções e cobrar com responsabilidade. Chega de ilusão, chega de maquiagem em tempos de campanha eleitoral. Então, outros aportes financeiros da DESO vai vir, né? E a gestão atual precisa utilizar esse dinheiro, principalmente na infraestrutura
né, do nosso município. Ao atual gestor, deixo um apelo, que não se iluda com obras visíveis e populares apenas, que tenha coragem de investir naquilo que garante dignidade, mesmo que não gere curtidas ou votos imediatos. Que entenda que a infraestrutura urbana é a base para um futuro justo e seguro para todos os possuverdenses. E, por fim, faço um pedido de ajuda ao governador do Estado, Fábio Mitidieri, aos deputados estaduais e federais e aos senadores, para que olhe com sensibilidade e compromisso para o nosso município. Que nos ajude a viabilizar investimentos estruturantes em drenagem, pavimentação e saneamento básico, pois esse não é um problema apenas social, é um problema de uma questão de dignidade humana. Então, o problema, né, enfrentado por nossa população, né, precisa da ajuda de todos, precisa do bom senso, né, da gente buscar a melhor solução para que a gente possa mitigar esses efeitos e possa estar protegendo nossa população. Então, aí a gente poderia estar perguntando, e o município não tem um plano diretor, não? Que é tão importante, tão essencial, porque é o plano diretor que vai dizer, né, o que deve ser feito no município, tanto na questão de saneamento básico e tudo mais. É organizar a cidade, né? Então, a gente, Poço Verde precisa urgentemente, né, se organizar nesse sentido também, né? A outra questão que eu gostaria de trazer hoje, né, é com relação ao apagamento das histórias, né? Ao apagamento cultural, ao apagamento da nossa história como cidade, como povo, né? E que a gente percebe que vira e mexe, o nosso município está deixando, né, de lado a sua história, e a gente, um povo sem história é um povo sem direção, né? Então, há silêncios, né, já dizia um autor que há silêncios que dói mais do que gritos, né? Então, hoje eu não gostaria de silenciar, e gostaria de trazer hoje aqui no plenário, né, na tribuna, algo que aconteceu, né, no passado e que hoje eu gostaria de trazer à tona, até para não cair no esquecimento. Até pegando o gancho do evento, né, do 1º de maio, né, a corrida que o nobre vereador França, né, encabeçou, e que a gente teve, né, muitos concorrentes aqui da cidade que deram um show de participação, né, pessoas da nossa sociedade que sempre estão, de certa forma, sendo espelho, né, para a sociedade, no sentido de buscar superar seus limites. Então, um desses silêncios é o do apagamento cultural, né? Quando memórias, saberes e tradições são empurrados para o esquecimento, como se não tivessem valor. Apagar a cultura de um povo é tentar apagar sua alma, é arrancar seus cantos, suas danças, suas línguas, suas formas de rezar e resistir. É por isso que, como a Elaine trouxe aqui, né, a festa lá do Ventoso da Serra Grande, né, que deve ser cada dia mais compartilhada, né, não só no estado, mas em todo o Brasil. Então, que cada dia mais aquele local seja um local de peregrinação, mas também das pessoas estarem, né, visitando e também conhecendo, né, a história daquela comunidade. Então, muitos desses apagamentos acontecem justamente no maior palco democrático e de diversidade
né, que a gente tem, que são as escolas, as nossas escolas. Então, uma dessas histórias aconteceu na Escola Antônio Muniz de Souza, uma escola em que eu lecionei por 14 anos. Naquela escola eu conheci uma garota que se chamava Mirelle, né? Filha do saudoso Miltinho, né? Em memória, e Gil, irmã do meu amigo Leno. Então, Mirelle era uma garota arredia, uma garota intensa, arisca, dona de uma energia difícil de controlar. E eu só consegui canalizar aquele ímpeto, né, quando eu coloquei ela em um dos projetos que a gente tinha na aula de educação física, lá na escola, de atletismo. Né, e foi ali, né, nas pistas de areia e esperança, que ela brilhou. Com apenas 12 anos, Mirelle desbancou atletas da capital, Aracaju, e conquistou medalhas de ouro nos Jogos da Primavera, tornando-se a primeira aluna atleta de Poço Verde a alcançar tal feito. Mais ainda, né? Mais do que isso, a primeira mulher poçoverdense, por 2 anos consecutivos, a representar Sergipe em competições nacionais. Então, ela disputou em Minas Gerais e no Paraná as Olimpíadas Escolares Brasileiras. Aquela garotinha que morava em frente ao Antônio Muniz, né, uma poçoverdense arredia, usou sua força para vencer. Sua trajetória, no entanto, foi interrompida, né, de forma trágica, em um acidente de moto, quando voltava da comunidade Barragem. Morreu cedo, né? Sua história, como tantas outras, quase se perdeu no tempo, mas não deveria. É por isso que, nesta noite, quero também me reportar à corrida do último domingo, né? Foi domingo? De primeiro, né? Na quinta, né? A corrida do trabalhador, em que presenciamos mais uma vez pessoas do nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia, amigos, né? Que a gente encontra pelas ruas e avenidas da nossa cidade, que são exemplos de superação. E aqui eu quero parabenizar todos os participantes em nome de Joel Corredor, Pedinho, Zé de Coleta e Flora, de Floresval. Então, são pessoas que são exemplos de superação, pessoas que apesar da idade, apesar de suas deficiências, estão aí, né, correndo, participando do esporte. Mas também eu não poderia deixar de fora uma das nossas funcionárias, né? Daniela. Então, Daniela, ela disputou também a corrida, né? A prova, e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na categoria dela. Um feito belíssimo. Mas o que mais me chama a atenção em Daniela não é a vitória, né? É o jeito silencioso com que ela corre. Dani nunca correu atrás dos holofotes. Corre por ela, por seus sonhos, por aquilo que pulsa dentro do peito. Enquanto o mundo se distrai com aplausos, ela simplesmente faz. Jornalista por vocação. Nós temos uma jornalista aqui, né? É nossa funcionária, muitos não sabem, né? Formada pela Universidade Federal de Sergipe. Por muito tempo ela esteve em silêncio, né? Agora está de volta. Mas é nas corridas de rua que ela reencontra sua essência. Ali não há microfone, palanque, nem bastidores. Só o vento no rosto, o som dos passos e a certeza de que a liberdade também saber onde se quer ir. O apagamento não acontece só com a destruição e o fogo, né? Ele acontece também quando a gente deixa de contar, de valorizar, de lembrar. Lembrar de Mirelle, reconhecer Daniela e os demais é um ato de resistência.
é afirmar que cada história importa, que cada passo, cada corrida, cada gesto conta, porque a memória, quando tocada com afeto e justiça, resiste, e resiste correndo, né? Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Talvez a Escola Antônio Muniz não deu o devido valor, o devido reconhecimento que Mirelle mereceu e merecia, e merece ainda, apesar de não estar entre nós, né? E que a gente não deixe que as coisas se apaguem. Poço Verde tem grandes histórias, belíssimas histórias que precisam ser contadas, que precisam ser compartilhadas, né, além mar, e que a gente precisa valorizar mais isso, porque chega de apagamento, né, da nossa história, né, a Casa das Irmãs de Santa Maria e tantos outros prédios e histórias, né, que foram deixadas no caminho, né, como também a memória imaterial, né, que nossos poçoverdenses que não estão mais aqui, que a gente poderia ter feito um trabalho, né, belíssimo de ter guardado isso em imagens, em sons, mas que, infelizmente, ainda não aconteceu. Mas a gente espera um dia que a gente acabe, de certa forma, fazendo um pouco mais, né, por nossa cidade. Então, por agora é só. Eu volto no segundo tempo, né, como diz. Tá, obrigado, boa noite. Próximo orador, o senhor vereador, professor França. Senhor presidente, minha prima Elaine, demais colegas, funcionários da casa, pessoal que está em casa nos assistindo. Inicialmente, quero prestar a minha solidariedade aqui a toda a família do meu nobre colega, que faleceu nessa madrugada, foi sepultado hoje, né? Cheguei a tempo de Aracaju para acompanhar o enterro de José de Jesus, um professor, né, que por muito tempo trabalhamos juntos na Escola Municipal Antônio Carlos Valadares. E um cidadão humilde, uma pessoa simples e até certo ponto divertido, né? Conversávamos muito, brincávamos muito, nos encontrava sempre em alguns lugares por aí. Então, a toda a sua família, a minha solidariedade e que Deus o conduza à eternidade. E também parabenizar os professores, né, porque hoje teve muitos professores lá, né, acompanhando o nobre colega. O exemplo aqui, o professor Lorinaldo também se fez presente. E aproveitando esse momento de solidariedade, também prestar a minha solidariedade à família do ex-vereador, falecido no último dia 30 de abril, né, Zeca de Silvino, que já esteve nessa casa, que já nos representou. E eu gostava muito de conversar com ele, achava ele um homem inteligente, um cara culto, poeta. Por sinal, me disse uma frase interessante. No período eleitoral, eu encontrei com ele numa corrida de Deon, lá no São José, e quando eu passava para retornar para casa, ele estava sentado em frente à casa dele. Eles vêm aqui, rapaz, quero falar com você. Eu acho que dessa vez agora vai dar certo. Estão falando muito em você. Então você é merecedor. Conheci isso, Dona Dália, seu pai e tal. E ele falou isso para mim, me deu incentivo, que eu não desistisse. Parabenizou também pela minha persistência. E outro dia depois, após as eleições, encontrei ele cortando o cabelo
que ele cortava o cabelo sempre no Salão Dantas, do meu amigo Naldinho. E ele falou: França, eu falei que ia dar certo. Então, obrigado pela conspiração a favor. Muita emoção das pessoas. Eu vi gente chorar ao completar o percurso, pessoa que não era atleta. Eu vi pais, né, que correndo pela primeira vez, e as filhas gritando: vai painho, vai painho. E painho não tinha força nenhuma mais, e nos últimos 15 metros ultrapassou umas 6 pessoas na chegada aí. Então, um negócio emocionante que me tocou bastante. Então, amanhã eu farei os agradecimentos aqui aos patrocinadores, porque eu trouxe aqui a foto, o backdrop, né, onde contém todas as pessoas que nos ajudaram financeiramente, mas tem pessoas que não estavam lá no backdrop, e eu quero aproveitar hoje aqui e quero mandar um abraço aqui, agradecer ao secretário de Saúde pelas ambulâncias, ao secretário de Administração, Gabriel, à Secretaria de Finanças, né, Vadinha, e ao secretário de Transportes, Cássio, né, colocou os ônibus à disposição. Agradecer ao DMTT, né, que esteve presente também, ao tenente Kleber, né, toda a Polícia Militar, por sinal, agradecer ele, né, que ficou até o final com a gente, e no final ainda nos parabenizou, ficou encantado com o Poço Verde. Eles que não sabiam que aqui a gente tinha tantos atletas. Para vocês terem uma ideia, gente, o tamanho da nossa corrida, nós tivemos 196 inscrições. Eram 200 inscrições. Mas tivemos também umas 50 pessoas aproximadamente que correram na pipoca, né? Que não se inscreveram, mas que participaram também. Foi fantástico, foi interessante. E quebramos, né, diversos recordes. Eu quero mandar um abraço também, agradecer demais aqui ao apoio da parceria com o Léo, com o Edilson, e também para Matheus, né, porque, sinceramente, eu não conseguia fazer uma corrida sem Matheus, né, o filho de Joel, agradecer a Joel, a sua esposa Josefa. Então, é possível que eu possa agradecer então, as pessoas, já que apareceu o backdrop aqui. Então, gente, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 115 atletas de Poço Verde inscritos, né? A última corrida tinha sido 100. Então, nós estamos crescendo, evoluindo. E vocês estão vendo por aí que esses cabras treinam direto. No final de semana, eles se dedicam. Tem um cidadão que faz aniversário, e aí ele faz uma corrida para comemorar o aniversário, faz uma festa, chama os amigos e sorteia brinde. Então, quero agradecer a todo o comércio também de Poço Verde, né? Porque não estão no backdrop, mas me ajudaram, né? Foi diversos brindes após a corrida que nós tivemos para aqueles que não receberam o dinheiro. Mas me parece que foi em torno de 57 pessoas que receberam prêmio também, né? Prêmio em dinheiro. Então foi uma corrida bastante... evoluímos muito, né, no quesito corrida. Foi a melhor da história. E, além de tudo, professor Lorinaldo, nós não deixamos morrer também a gente homenageamos 4 pessoas que já são falecidas, sempre Hugo tocava no nome delas, os familiares presentes, né? Nós fizemos uma corrida e homenageamos 4 atletas de Poço Verde. Por sinal, peço perdão a você, por Mirelle não estar inclusa naquelas pessoas lá, que nós homenageamos Gilvan Cabeleireiro, lembram? Ele tinha um salão ali onde é a loja São José. Homenageamos Gilvan, que é falecido. Homenageamos nessa corrida também o nosso amigo Almeida, ele que treinava sempre, um cara que carregava os caminhões de feijão, ele fazia aquilo. E o nosso saudoso Orle, né? O homem cortava meu cabelo, e de muita gente aí. E também um cidadão por nome de Bahia, um rapaz que andava de bicicleta, que gostava de tomar uma pingazinha, e infelizmente, devido a tudo isso, né, ele terminou falecendo. Então, ao povo de Poço Verde, né, há muita gratidão a eles, que sem as pessoas, sem esse apoio, nada disso seria possível. A corrida teria acontecido, mas não da maneira como foi, né, com o brilhantismo que houve. Então, quero parabenizar também aqui, o professor já falou, né, mas Daniela Pinheiro, né, fiquei muito feliz. Eu não sabia que você corria tanto, né? E vi você lá, né? Lá a gente tem um pódio e você estava no primeiro lugar, né? Então, na sua categoria, eu não lembro, porque foram 19 categorias, né? Nós premiamos 19 categorias. A nossa corrida
ela é quem mais premia em Sergipe. Por que isso? Porque as corridas em Sergipe, as grandes corridas, a premiação não se compara à nossa. Mas eles não valorizam categorias. Eles botam lá 5 mil para o primeiro colocado. Entendeu? A gente coloca valor menor, mas a gente contempla muita gente. Então, de 14 a 17 anos, de 18 a 29, de 29 a 38. Isso é no masculino e no feminino. Aí temos PCD, poçoverdenses também, né? O maior número de pessoas que ganharam os prêmios foram de Poço Verde. Poço Verde foi quem mais subiu no pódio. E nós tínhamos aqui representantes de 20 cidades sergipanas. E toda a fronteira aqui da Bahia, né? Tivemos um atleta até que veio de São Paulo, estava aqui e aproveitou para correr, para representar. Então, esse vídeo deixa para amanhã, é isso aí, com as propagandas. Era o que eu ia falar aqui. Eu quero agradecer também a Roberto, porque a prefeitura estava presente, usando a prefeitura, mas Roberto também me deu um patrocínio, né, na pessoa dele. Eu quero agradecer também que não está lá a equipe do sindicato, né? A Iris, por exemplo, estava cortando melancia, servindo as pessoas. Muito bom, né? Esses voluntários todos, cara, que é difícil alguém trabalhar sem ganhar nada. A gente tinha ponto era 4 pontos de água e ninguém estava ganhando nada. O cara ia com carro e servia a todo mundo com prazer, né? Tinha 5, 6 pessoas em cada ponto para distribuir água gratuitamente, sem nada. Então, gente, eu falarei mais sobre isso amanhã. Quero aproveitar a oportunidade também e lembrar das equipes de Poço Verde. Nós temos 2 equipes aqui, a equipe Nova Esperança, a equipe independente, né? E domingo, gente, domingo foi a grande final do futebol cinquentão, que eu falei aqui a semana passada, lá em Fátima. Poço Verde versus Fátima, um grande jogo, né? Onde Poço Verde, genuinamente poçoverdense, todos os atletas aqui da cidade, todo mundo conhecido daqui, e enfrentamos uma seleção de Fátima, né? Com diversos atletas de diversas regiões. Sofremos bastante, gramado, estava nesse tempo chuvoso aí, estava difícil de a bola rolar, mas um jogo de muitas emoções, né? Que ao início, no primeiro tempo terminou 0-0, no segundo tempo, no início do jogo, tomamos um gol, e chegamos aos 40 minutos, que futebol quarentão e cinquentão não são 45 minutos, são apenas 40. Aí quando chegamos nos 40 minutos, nós perdíamos por 1-0, hein? Aí o juizão indicou que 3 minutos de acréscimo. E a gente na arquibancada, 3 minutos, cara. Mas quem tem Léo de Foncinho, né, cara, no futebol, o homem é diferenciado. A seleção de Poço Verde marcou 7 gols. E dos 7, Léo marcou 6. E ele estava jogando um pouco recuado no meio campo. E no final ele foi para o ataque, né? O maestro Viana, 55 anos, cara. O cara que não saiu 1 minuto sequer do jogo. Fez um lançamento de 50 metros de distância aproximadamente. E Léo correu com 5 pessoas do lado dele. Mas como ele é diferenciado, ele chegou na frente. E aí no último minuto do jogo, o Léo empatou a partida e levamos a decisão para os pênaltis, né? E aí foi mais sofrimento, porque os cabras perderam o primeiro pênalti. Aí a gente vai lá, a gente perde também. O cara perde o segundo, a gente perde também. E aí nessa disputa, 3-3 entre os 5 cobradores, nas alternadas, deu Poço Verde, né? Messias Mendes não perdoou o nosso outro pênalti. Poço Verde é campeão regional de futebol cinquentão. O que eu quero dizer com isso? Que vale a pena investir em esporte, fazer competições também para esses quarentões, cinquentões, né? Porque, poxa, é tão saudável, tão bacana a gente ver os nossos amigos da nossa infância que jogaram bola com a gente, com 50 anos, 60 anos jogando bola. Isso é muito bom. Então, Poço Verde, parabéns a todos os envolvidos, né? A diretoria de esporte, que foi o próprio Léo que convocou a seleção. Léo, o cara que convocou, que jogou e que resolveu, que foi o artilheiro. Então, Poço Verde teve o goleiro menos vazado, o artilheiro do campeonato e foi campeão. Então, tudo que tinha direito, Poço Verde trouxe. Então, parabéns a todos os envolvidos, né? E também quero mandar um abraço aqui ao aniversariante do dia de ontem, né? Que foi meu amigo Antônio da Fonseca Dória, Antônio Dorinha.
que fez aniversário ontem, que Deus te abençoe, te proteja e prolongue a sua existência. Ele também que é atleta da seleção de futebol cinquentões. E para finalizar hoje, eu quero aqui prestar a minha solidariedade a todas as famílias atingidas pelo fenômeno da natureza, né? Algo que é incontrolável, a gente sabe, e Poço Verde já virou uma questão corriqueira, sempre está acontecendo. Sabemos da existência do grande problema e só nos resta, como poço-verdense, nós, como representante do povo, procurarmos alternativas, procurarmos soluções para resolver esse problema, para que nossos irmãos não sofram tanto, né? Para que quando a chuva vier, seja um motivo de alegria para o sertanejo, para o homem do campo, para o lavrador, aquele homem que espera chover, de chegar 19 de março, dia de São José, todo mundo espera chegar esse dia, como falava Luiz Gonzaga, né, Tony? Que dia de São José era meio de dia da chuva. E aí, quem mora em lugares, em regiões que esses problemas sempre acontecem, ao invés de ficarem felizes, eles ficam preocupados. Então, que tenhamos melhores dias. Esperamos também, aqui também vai a minha solicitação, como poço-verdense, como representante do povo, que o governador de Sergipe olhe para nós, poço-verdenses, independentemente de lado político, porque a política já passou, a gente tem que desarmar o palanque e agora é pensar Poço Verde, pensar principalmente naqueles que foram atingidos. Todo mundo sabe, aquelas pessoas que foram atingidas, que moram em diversas ruas aí, que moram na periferia, por exemplo, se eles tivessem condições, eles não estariam ali. Eles queriam estar no centro da cidade, mas eles estão por ali, não é por opção. A grande maioria é por necessidade. Então, a minha solidariedade é ao povo de Poço Verde e esperamos que o nosso gestor, que é um cara guerreiro, é um cidadão que acompanha, é um cara que vive aquele momento, né? Vocês percebem que a coisa, o fato está acontecendo e ele está lá envolvido, né, tentando arrumar algo para a gente, para que aquelas pessoas amenizem o seu sofrimento. A gente espera que aquilo que não está ao nosso alcance, que alguém que pode interceder, faça pelo povo de Poço Verde, que esse povo aqui são pessoas dignas, pessoas trabalhadoras e que merecem ter dias melhores. Então, a minha solidariedade a vocês. Fico triste em não poder atender a todos, porque muitas pessoas já me mandaram vídeos me pedindo para fazer campanha, alguma coisa e outra, mas são muita gente. Como é que eu faço uma campanha solidária para arrecadar para muitas pessoas, né, cara? A gente fica triste de mãos atadas, a gente vai contribuir com um pouco que tenho, né? Com meu coração gigante, mas a minha condição é pequena, não tenho como atender a tantas pessoas que me pediram hoje. Vamos ajudar a família tal. Eu fico triste com isso, lamento profundamente. Eu espero que quem possa mais nos ajude mais a sair dessa situação. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Por não haver outras matérias para a ordem do dia, passaremos para as considerações finais. O senhor vereador Cristiano Pé de Ferro, para as suas considerações finais. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadora Elane, pessoal que está aqui nos assistindo, pessoal de casa. Primeiro eu quero falar que a semana passada a gente não pôde, porque a gente saiu um pouco antes da sessão para ir para o novenário. E eu quero falar hoje sobre, senhor presidente, semana passada eu vi que o senhor protocolou um ofício no DR pedindo uns redutores eletrônicos. Foi bom demais, muito bem. Foi bom porque o senhor, eu já fiz isso lá já protocolei um ofício lá pedindo esses redutores. Na verdade eu fui pedir quebra-mola, mas como hoje não existe mais quebra-mola, é redutores eletrônicos, foi bom que o senhor reforçou e também o senhor adicionou Cacimba Nova e Recanto, se eu não me engano, não foi? Muito bem, foi bom.
É isso que o povo quer, e é isso que o povo colocou a gente, para a gente se somar, e que Deus ajude que seja realizado isso. E segundo, falar sobre, acrescentar as palavras aqui de Elane, para nós agradecer o nosso deputado Jorginho Araújo, que esteve aqui esse final de semana, e nosso secretário de Saúde, Cláudio Mitirieri, participou de uma missa junto com a gente, depois subimos a serra lá do Ventoso, almoçamos lá, muito bom. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, secretário. Deus ajude que o senhor venha mais vezes e que resolva as demandas que o povo pediu. E falando, eu quero ser também solidário ao pessoal que perderam suas coisas nas enchentes aí, que perdeu seus móveis. Quero ser solidário a todos. Tudo isso que o povo passou e que o poder público está passando, o prefeito está passando, eu já passei também por essa situação de vir um temporal de chuva assim e o povo ligando para pé de ferro, chega, minha cuda, traz uma máquina, e eu correndo atrás no meio da chuva e levando máquina e abrindo canais e limpando o esgoto no meio da chuva e correndo. Tudo isso que o prefeito tá passando hoje, eu já passei. E eu quero aqui citar uma situação, esses sites de notícias que tanto batia no ex-prefeito, que quando chovia, que é culpa do prefeito, isso estão tudo calado. Tá vendo aí como é? Hoje estão do outro lado da moeda. Hoje eu continuo em campo, jogando, que hoje eu sou representante do povo, estou aqui para me somar, junto com o prefeito, junto com todos os vereadores aqui, para a gente pedir socorro ao governador. O que for preciso para a gente fazer, a gente vai estar junto, porque eu continuo em campo, e eles estavam na arquibancada. E hoje eles estão em campo. Tá vendo como é difícil? Bater é fácil. Agora, meu amigo, na hora de realizar o problema, é difícil. Viu? É a mesma coisa que Plínio citou aqui, o lixão. Entendeu? Até, Plínio, não foi antes da eleição, não. Até depois da eleição, foram fazer vídeo do lixão. Hoje o lixão continua no mesmo jeito. Então, meus amigos, não é hora de estar olhando no retrovisor, não. Vamos se unir, vamos se somar, entendeu? Vamos para cima, vamos trabalhar para tentar resolver essa situação. A situação de Poço Verde é crítica, a situação dessas enchentes é crítica. A gente tem que se unir para tentar resolver. Outra situação é sobre eu, como funcionário público, quero ser solidário também ao pessoal do sindicato, entendeu? Que não foi atendido. Eu já passei por isso também, já fui representante na linha de frente do sindicato, e é ruim quando a gente pede uma reunião que não é atendido. Quero ser solidário ao pessoal do Sindiserve, dizer que meu mandato está à disposição, entendeu? E qualquer coisa eu estou por aqui. E outra situação é falar aqui da minha colega Elane, que ela fez uma indicação de uma lâmpada que justamente é da minha rua, a Rua Marisete. É na minha rua. Eu quero dizer a ela que essa lâmpada eu já pedi para colocar particular mesmo. Eu já pedi um eletricista particular e eu acredito que ele me falou que a partir de amanhã ele vai colocar essa lâmpada. Então só dizer a ela aqui que fique tranquila que vai ser resolvido esse problema. E além do mais, meu irmão presidente, Deus abençoe, muito obrigado e vamos para a luta, viu? Senhor vereador, professor Lourinaldo, para suas considerações finais. Estou voltando aqui porque tem uma moção de pesar, né? Em decorrência do falecimento do nosso amigo, professor
José de Jesus. Então, José de Jesus era uma pessoa simples, até no nome, né? José de Jesus. Então, uma pessoa que com sua capacidade, né, que muitas das vezes as pessoas viravam chacota, mas era um professor que deixou, né, seu legado, não só em sala de aula, mas também à frente do sindicato do magistério, né, o Sintese. Então, ele foi presidente do Sintese. Num período em que tínhamos poucos efetivos, né? A maioria era contratados e era mais difícil ainda você encampar uma luta salarial com a maioria dos funcionários contratados, porque tinham medo de perder o emprego, né? E não ia a campo para reivindicar seus direitos. Então, José deixou saudade, deixou seu legado, né? Agradecer a ele, que Deus receba, né, no reino da glória. E quando morre um professor, não se perde apenas uma vida, né? Perde-se uma história, perde-se um farol de sabedoria. Então, um professor não morre de todo. Ele permanece nas sementes que ele plantou, que são seus alunos. Então, muitos alunos de José estão por aí, né, cada um levando a sua vida da maneira em que escolheu, em que pôde conseguir realizar. E a gente viu lá no enterro alguns, né, dos seus ex-alunos prestando sua última homenagem, e é isso que fica. Então, me solidarizar com a família, né, e que Deus possa, né, estar amenizando o sofrimento de cada um deles. Então, por hoje é só. Tá? Uma boa noite e obrigado. Senhor vereador Antônio França, para as suas considerações finais. Presidente, demais colegas, é que eu estava esquecendo que tem um funcionário da casa hoje aniversariando, né? Aí eu quero mandar aqui meus parabéns para Wilson, né? Pedir a Deus que lhe conceda muita saúde, muita paz, muita prosperidade, né? E que Deus afaste dele todos os males. Ele que é um homem de fé, um cabra que acredita, um cidadão que está sempre na igreja e fazendo boas ações. Porque muitas vezes, como dizia o saudoso, eu não lembro se era quem cantava essa música, se era Paulo Sérgio, que não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Wilson é um cidadão que reza, mas que faz o bem. É um cara que é um bom exemplo aqui, um bom funcionário e um ótimo cidadão. Que Deus te abençoe. E mandar também os parabéns para Gabriel. Gabriel é um cidadão que mora lá no Cachorro Morto. É um amigo meu, mas eu não sei o sobrenome dele. Para identificá-lo aqui, para quem saiba de quem eu estou falando, ele é Gabriel, neto do saudoso Eraildo Benício da Silva. O avô dele eu conhecia muito bem. Então, meu amigo Gabriel, gente boa também. Ele que também faz parte hoje da sua família lá da Ponta da Serra. Ele que é genro do senhor Banda, né? Pessoa do bem. Então, Gabriel, a você também, toda a sua família, que Deus te proteja sempre. Então, meus irmãos, é isso aí. Por hoje é o que temos. E amanhã estaremos aqui, se assim o bom Deus nos permitir. Tenhamos toda uma boa noite. Senhor vereador Tarcísio Dadeso, para suas considerações finais. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos vereadores, a vereadora aqui presente, a vocês que nos acompanham aqui através das redes sociais, aos nossos queridos amigos aqui, Hugo, Tonelândia, Faustina, todos vocês aqui que estão presentes, na verdade. Duas moções de pesar hoje aqui nesta pauta. Uma delas fui eu que coloquei, pelo falecimento do saudoso Zeca de Silvino, que prestou também trabalho aqui nesta casa, foi vereador, foi escritor, um bom pai, um bom esposo,
e hoje está ao lado de sua companheira, Dona Elza. Como também conhecia o professor de carreira, José de Jesus, um professor do bem, um professor bem conhecido aqui. Então a gente se solidariza com as duas famílias aqui. O tema é chuva, é água, e é um tema que a gente também não pode deixar passar em branco, porque todos os vereadores estão aqui representando pessoas e pessoas nos procuram, e a gente tem que estar realmente do lado das pessoas. É um tema que eu, no meu mandato passado, eu já tinha feito as cobranças, já tinha colocado as reivindicações, e vai continuar, infelizmente, porque a gente vê a estrutura do Estado não tão operante aqui no nosso município. Eu acredito muito que esteja faltando nesse momento também a mão do Estado dentro do nosso município. Eu acredito que a gente tem que ter um olhar do governador, do secretário da Serdurbe, um olhar diferente para a nossa querida Poço Verde, que na maioria das vezes é esquecida a nível de Estado também. A obra ou o projeto não é um projeto de pequeno porte, é um projeto gigantesco. E aí a gente não pode chegar e jogar só nas custas do executivo, que o executivo que não resolve, que o executivo deixou de resolver. Eu achei muito interessante e pertinente a fala da vereadora Elaine, quando ela disse: pessoal, vamos se somar. Aqui é uma ideia, um problema, uma problemática de todos, é do município, então é de todos. E ela está certíssima quando ela traz essa ideia. E aí, vereadora, também digo para a senhora que a gente já pode adiantar um ofício solicitando a Serdurbe que eles façam um início de projeto, que eles venham, mandem uma equipe para cá, porque assim, a gente não pode só esperar pelo executivo, a gente não pode esperar só pelo Estado, a gente também tem que correr atrás. E a sua ideia realmente é pertinente, então vamos atrás de área, vamos em Aracaju, vamos bater na porta do povo, vamos cobrar, que a população está sofrendo e a gente fica solidário no período chuvoso, mas depois que passa, esquece aí, como é que fica? Então, assim, temos que dar a nossa contrapartida e correr atrás para a gente tentar resolver. As meninas da APAC, mais uma vez, com os animais, a maior luta. Vamos tirar, está alagando. Então, isso vai permanecer, porque todo período chuvoso vai acontecer isso, é o que está acontecendo. Então, vai ser repetitivo até ser resolvido. Peço ao nobre governador do Estado, Fábio Mitidieri, voltei nele na eleição passada, que ele bote a equipe dele à disposição, que ele manda a equipe dele vir até o nosso município, para que a gente tente sanar o mais rápido possível essa problemática, essas enchentes aqui no nosso município. É o que a gente pede, é o que a gente quer que aconteça, porque é o melhor para todos nós. Sobre os funcionários públicos, eu recebi do presidente do Sintese, Jackson, uma mensagem a respeito das negociações, e logo de imediato eu entrei em contato com Roberto Barracão, o prefeito, para saber qual era a situação, em que nível estava a conversa. Eu também sou funcionário público, por mais que eu esteja afastado do meu cargo, porque eu estou exercendo o mandato de vereador, mas sou funcionário público. E ele se comprometeu, sim, que vai começar com a classe, que vai resolver. Tarcísio, não se preocupe, que a gente vai resolver. Muito obrigado por você ter mandado uma mensagem para mim, para tentar entender o que está acontecendo, mas a gente vai sentar com o pessoal do Sintese, a gente vai conversar com a equipe da prefeitura e a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Então, assim, eu vejo que a administração pública não é fácil, são vários desafios, mas vejo também uma vontade de Roberto em querer realmente fazer a coisa para o bem, para o melhor. E isso é bonito. Isso é bonito, porque você manda mensagem para um prefeito, de imediato ele já lhe responder com uma mensagem satisfatória, é muito bom. Então, assim, a gente pede realmente que senta a classe em tese, senta o executivo novamente para tentar iniciar as negociações. Eu, enquanto vereador, enquanto estive nessa casa na legislatura passada, como também você nessa, nunca fui contrário a projeto nenhum a respeito do Sintese, da classe dos professores, o Sintese... É o Sintese, e o Sindicev é o nosso. Pronto, nunca fui contrário, a gente toda a vida tivemos aqui a favor e a gente vai continuar nessa mesma pegada aí. Pautas importantes que estejam relacionadas ao nosso município, a gente vai estar sempre aqui pedindo uma fala e colocando aqui aquilo que realmente a população clama. No mais, era só isso, senhor presidente. Desejar a todos uma boa noite.
Algum outro vereadores? Senhor Jonathan, da Financeira, para suas considerações finais. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereador, vereadora Elaine, você que está aqui em casa também nos assistindo. A gente está aqui nessa noite, é uma noite de dar parabéns a muita gente, né? A Wilson, que está aniversariando hoje. Deus abençoe a sua vida, Wilson, e dê muitos anos de vida. França está de parabéns, vereador França, pela corrida que teve aí no dia 1º. Não pude participar porque estava de plantão, mas fiquei acompanhando e foi sucesso, França. Continue, porque Poço Verde ganha com isso, né? A gente fica feliz quando tem alguém que se doa para a coisa. A gente sabe que não é fácil você se dedicar a alguma coisa e ir até o fim, e quando sai o resultado final você vê que valeu a pena. E acredito que você está orgulhoso de todo esse contexto, né? E parabéns a Dani também, por sempre acompanho, vejo ela correndo, hoje passei e vi. A mina realmente é quietinha, mas é só treinando, né, professor? Aí o resultado está aí, o resultado do esforço, o resultado que ela correu atrás, buscou, e não vem outra coisa a não ser a vitória, né? Então, tem outras pessoas também, amigo particular, seu Vieira do SAMU, trabalha comigo, um homem de 71 anos, bota a gente no bolso para correr, viu? Corre demais. E se saiu muito bem também na corrida. Um jovem que está em ascensão aí também, meu amigo Álvaro, está correndo bastante. E Poço Verde tem que incentivar esses jovens. Poço Verde tem que trazer o melhor de cada um. Todo mundo tem algo de bom a oferecer. E o professor falando ali sobre a menina lá da escola, na verdade, existe descoberta que tem que ter um olhar mais minucioso, né, professor? Tem que ter um olhar, cada quem tem algo bom a oferecer. Ninguém é só maldade. Eu tenho minhas falhas, cada um de nós temos as nossas falhas, as nossas limitações, mas nós temos sim algo bom, algo que vai ser vivenciado, algo que nós podemos se doar para o município e que pessoas vão ser beneficiadas com isso. Na noite de ontem, acompanhei de perto também, fui até as casas da Caixa ali próximo a Epifânio Dória. A gente viu a situação complicada, que na verdade já vem há muitos anos, né? Acontecendo a mesma coisa. Então a gente tem que se somar, sentar com o gestor, procurar ir atrás do governador, de quem for preciso, mas a gente tem que buscar solução para aquele povo. Quero me solidarizar com todos, né, em nome de Juliana, né, que a aflição dela no vídeo ali podia ser na minha casa, podia ser na sua casa. Então, ela realmente comoveu. A gente vê a casa dela sendo invadida pelas águas. E não só foi ela, né, a gente viu que teve várias famílias, várias pessoas. E a gente está aqui para tentar ter uma Poço Verde melhor, uma Poço Verde cada dia mais justa, que as pessoas realmente vivam aqui, vivam felizes. E a gente tem que correr atrás para dar a cada cidadão dignidade de você estar na sua moradia e protegido dentro dela, porque a nossa casa é o nosso lar, o lugar da nossa proteção. E o que a gente vem vendo ano após ano, em algumas determinadas ruas, é o que vem acontecendo sempre. Às vezes, construção que foi feita sem um estudo devido, se podia realmente fazer a construção ali, mas falar do erro, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que procurar a solução. Então, é bom nós todo mundo se unir, o presidente, cada vereador, a gente ir lá uma hora na prefeitura, saber o que pode ser feito, um estudo técnico, quem é o responsável, daqui partir para Aracaju, procurar os órgãos competentes, para que tragam uma solução para o nosso povo. A rua do professor ali, eu vi que da outra vez tiveram que quebrar até uma parede lá, senão ia inundar tudo.
Ou seja, tem muita coisa para ser feita. A gente pode cobrar da gestão e dizer que é da gestão essa culpa? Não. Isso aí vem se alongando de muitos anos. E quero até parabenizar o prefeito Roberto Barracão, porque em meio a essa chuva, em meio a essas coisas todas, o homem está lá dentro do negócio, está lá se molhando, procurando resolver o problema. Mas a gente sabe também que não é fácil, mas ele está se doando para isso, né? Então a gente vai se somar, vamos se somar a ele também e correr atrás, para que realmente a gente chegue à conclusão e que o povo de Poço Verde, principalmente dessas pessoas que moram nessas ruas de fácil alagamento, elas venham ter o seu problema solucionado. Meu amigo Pedro Vieira Fontes Neto, meu amigo Pedro é fiscal ali de serviços urbanos, trabalha aqui na prefeitura, fez aniversário ontem, e eu quero dizer a ele, desejar um feliz aniversário, um feliz ano novo, com muita paz, muita saúde. Pedro foi, só para concluir, Pedro foi um amigo que no ano de 2007, eu estava morando no fundo da igreja de favor, porque não tinha onde morar, e Pedro me viu lá e disse, Jonatas, vou levar você para morar na minha casa. Lá na minha casa, na casa do finado Zé Pipio, dona Nailda, ele tinha um quartinho lá dele, e ele me chamou, Jonatas, vamos lá, tem 2 camas, a gente fica lá no fundo. E eu passei um tempo na casa dele, e tenho ele como um irmão para mim, amigo e irmão. A gente passa uma vida toda, e às vezes a gente conta, os amigos da gente mesmo, às vezes conta numa palma da mão. E eu quero dizer a Pedro que ele é um desses que eu conto como meu amigo. Aos demais, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe Poço Verde, que Deus proteja a nossa cidade e que essas pessoas que teve suas casas invadidas pela água, que Deus dê força, cabeça erguida e que essa situação, essa tempestade vai passar. E vai dar tudo certo, com fé em Deus. Uma boa noite a todos. Senhor vereador Aldenis de Gileno, para suas considerações finais. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vocês que estão aqui presentes e a todos que nos assistem através das redes sociais, meu boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar o nosso amigo e funcionário dessa casa, Wilson, não está presente no dia de hoje porque é a folga dele, né, merecidamente. Wilson, que Deus possa lhe conceder muitos e muitos anos de vida. Você é um caba bom, como o França citou, e que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos. Quero aqui também, senhor presidente, nesse dia de hoje, me solidarizar a todas as pessoas que sofreram com essa enchente, com essas chuvas, né? A gente sabe que não é fácil, e é nesse momento que a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque falar aqui é fácil, mas só quem sabe mesmo é quem passou e ainda está passando, né? Ver a água invadir. Eu já passei por isso, não aqui, mas no povoado de Saco do Camisa, onde eu morava, e é uma situação crítica para quem passa. Então, a gente, pegando o gancho aqui dos vereadores, que a gente possa estar, não sei, formando uma comissão, junto com o prefeito, junto com o secretário da pasta responsável por essa área, para que a gente possa ir a Aracaju e, de alguma forma, trazer uma solução, né? Sabemos que o município sozinho não tem recurso suficiente para fazer o que a cidade precisa, mas a gente está aqui para fortalecer, para somar, né? Isso não é uma questão política, mas não é uma questão partidária. Então, tem que acabar com isso nesse momento e nos unirmos para, juntos, trazermos uma solução o mais rápido possível, porque, dessa forma que está, a gente não pode deixar essas pessoas desse jeito. Certo? Também, eu queria fazer uma colocação aqui. Pretendo não me alongar muito, pois percebo que já tem alguns colegas aqui que já estão um pouco cansados, né, que a sessão de hoje foi um pouco longa, né, devido também ao atraso que teve no início. Mas quero falar aqui sobre o ocorrido do último dia 3 de maio, né,
vereador Plínio, onde eu lamento também pelo ocorrido com o senhor. Porém, eu só vejo duas opções, né, sobre o que aconteceu ali. Ou o senhor e os demais ficariam atolados ou afogados. Eu acho que não teria outra opção, né? Foi feito aquele paliativo. Não estou aqui para defender. Eu acho que a intenção do prefeito foi das melhores, né? Junto com a sua equipe, tentou amenizar. Acredito que não teria condições de ter uma procissão com aquelas lagoas que ali estavam, né? Como passaria aquele carro, o andor, aquele carrinho que leva o padroeiro? Como será que passaria aquele carro ali, com daquele tanto de buraco, né? Então, como eu já falei, só duas opções: ou atolaria ou ficaríamos afogados, né? A gente lembra muito bem que a atual gestão está com 120 dias. E eu acredito que com 120 dias ninguém resolveria aquele problema da Avenida São José. Repito, ninguém resolveria, né? Porém, as pessoas não gostam que a gente olhe no retrovisor. Mas quem tem um carro sabe, não se dirige somente olhando para frente. Tem que se olhar o retrovisor, sim. Por quê? Porque o que foi feito errado, a gente não vai estar aqui cometendo os mesmos erros. Então, a gestão passada, enquanto a gestão atual está com 120 dias, contando do dia 3 de maio, a gestão passada teve 2.920 dias. 8 anos. E lhes pergunto, fez alguma coisa naquela avenida ali? Sim, fez um tapa-buraco. Mas o tapa-buraco resolveu? Se tivesse resolvido, não estava os buracos que estão hoje, né? Que estavam antes, né? A diferença de 2.920 para 120 dias são 2.800 dias. E o problema está lá. O problema permanece. Agora eu pergunto aos senhores: a gestão passada deixou algum projeto pronto para ser feito na Avenida São José? O senhor Plínio sabe dizer se tem algum projeto? Porque, vereador, o senhor estava aqui há 4 anos atrás, que o senhor fazia parte da gestão, né? Inclusive o ex-prefeito é seu primo, e eu não vou dizer aqui que eu assistia todas as sessões, mas as que eu assistia, eu não via a sua fala cobrando esse tipo de serviço, nem sobre a Avenida São José, nem sobre outras coisas que estão sendo cobradas agora. Tem que cobrar, sim. Eu sou vereador da base aliada, e eu não venho aqui passar pano, não. O que está errado, temos que cobrar, sim. Mas não temos que cobrar só agora, não. Deveria ter sido cobrado lá atrás também, né? E não foi. Não foi cobrado. E agora vamos aqui usar o microfone para cobrar. Beleza. Mas se tivesse ficado um projeto pronto, e se o dinheiro que sumiu, os 9.800.000 da DESO, repito, 9.800.000 que foram gastos, ninguém sabe em que, em 6 dias, 6 ou foram 4 dias. Será que se esse dinheiro tivesse ficado em conta, esse problema não teria sido resolvido em 4 meses? Eu acredito que sim. Porque estamos falando de 9.800.000. Eu falei da DESO, não é da DESO não, o dinheiro do povo que desapareceu das contas em 4 dias, nos últimos 4 dias do ano. Aí eu pergunto aos senhores vereadores, oposicionistas, vocês sabem o que foi feito com esse dinheiro? Alguém sabe me dizer alguma obra que foi feita com esse dinheiro? A população de Poço Verde quer saber. O povo está cansado de passar por essas humilhações, por esse sofrimento. Essa questão da chuva, será que se esse dinheiro tivesse, não dava para fazer um projeto?
de esgotamento de águas pluviais? Com certeza sim. Agora, pelo amor de Deus, não me venha com churumelas, porque a gente está aqui para trazer a realidade, sim. Mas a realidade só dói no nosso pé quando realmente afeta o nosso pé. É preciso que a gente sinta a dor do outro, não somente a nossa, né? Então, assim como eu estou fazendo essa fala aqui, sabemos, como o professor Lourinaldo citou, vão entrar outras parcelas desse dinheiro da DESO. E eu, como situação, não vou me calar, não. Vou cobrar que seja feito essa pavimentação na Avenida São José, porque é cobrança todos os dias. Eu converso com pessoas, com moradores daquela região ali, todos os dias, e o povo quer mudança. Então, a minha fala era basicamente isso. Agradecer, senhor presidente, que meu tempo já passou aqui. Desejar a todos uma boa noite e meu muito obrigado. E até amanhã, se Deus nos permitir. Senhor vereador Plínio de Santana, para suas considerações finais. Já saudei os nobres colegas vereadores e as pessoas que nos assistem através das redes sociais, né? Mas o nobre colega vereador Aldenis levantou um tema que trouxe no meu grande expediente. Eu gostaria de falar o meu entendimento. Realmente, senhor vereador, fui da base da situação na gestão passada, mas vamos lá. Eu acredito que vocês, como são hoje situação, os nobres colegas, dialogam junto com o prefeito, 100%. Isso eu tenho certeza absoluta. Como eu dialogava com o prefeito, sempre debatia, junto com outros colegas vereadores que, na época, eram da base também, né, aliada, e muitas das vezes a gente levava as nossas indicações, as nossas cobranças, que a gente somos representantes do povo. E muitas vezes me utilizei da tribuna para levantar assuntos pertinentes para a sociedade de Poço Verde. Muitas das vezes. Não porque eu era do lado do prefeito, eu deixava de cobrar. Nunca deixei de cobrar aqui nessa sessão. Só que agora é diferente. É o outro lado da moeda, como citou o nobre colega vereador Cristiano. É o outro lado da moeda. A gente agora tem que expressar. Se a gente não tem contato com o prefeito, a gente não pode cobrar, a gente cobra na tribuna. Isso é positivo. Mas eu lembro também que na gestão passada, muito daqueles buracos ali passava o tapa-buraco. Quando não passava, o ano que não passou o tapa-buraco, não me lembro exatamente o ano, mas botaram pissarra ali também. Botou pissarra, mas antes da chuva, antes da procissão, se programou. Então, eu acho que a gestão atual teria um tempo hábil, né? Teria um tempo hábil de 120 dias, poderia ter pensado também em ter colocado a pissarra que foi colocada antes. Por quê? Os carros iam passar, ia pilar, ia ficar compactado com o solo, e agora eu acho que provavelmente não teria passado esse bizarro que foi. Eu acho que o que faltou aí foi planejamento. Porque no mesmo dia, 3 de maio, dia da procissão, o pessoal estava colocando no mesmo momento. Então, no mais, senhor presidente, era só fazer essas colocações também, né, respondendo o nobre colega vereador. E quero dizer à população de Poço Verde que eu não me escondi e não irei me esconder. Estou aqui pronto para conversar o que for, dialogar o que for, tirar a limpo as coisas, mas a gente vai trabalhar fazendo uma oposição com responsabilidade e com coerência com a população de Poço Verde. Muito obrigado. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Elaine. Eu também não poderia, nessa noite, passar em branco, né? Primeiramente, eu quero aqui parabenizar o nobre colega vereador França pela organização da Corrida dos Trabalhadores, brilhante corrida. Parabenizar a nossa funcionária Daniela,
que a gente vê ela quietinha assim, mas queria eu correr a metade dela. Parabéns, Daniela. Parabenizar o funcionário da casa aqui também, Wilson, pela passagem do seu aniversário. Que Deus dê muitos anos de vida, muita saúde. Me solidarizar aqui com as famílias do saudoso Zeca de Silvino, o ex-vereador aqui dessa casa, do professor José de Jesus, que Deus conforte todos os familiares. Quero aqui também me solidarizar com as famílias que teve as suas casas invadidas, e dizer que esse estudo tem que ser feito imediatamente. Mas não é uma coisa que, assim, vamos culpar o prefeito Roberto Barracão, dizer que o prefeito não honra as calças que veste. Eu acho que honra sim, porque é tanto que não se esconde, dá a cara a tapa, vai para o meio da chuva, né? Tentar abrir buraco, que nem o vereador Pé de Ferro falou que ele também faria isso, está de parabéns, fez, não é isso, Pé de Ferro? Está de parabéns, mas o prefeito Roberto não se esconde, mas a problemática a gente sabe que não é fácil de solucionar. Temos sim, vereadora, parabéns, que nos unirmos em busca de uma solução, a nível estadual, a nível até federal. Temos agora, a partir do dia 19 desse mês, a marcha dos prefeitos em Brasília. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente estar correndo atrás de recursos para que realizarmos o desvio do Riacho do Cabeça. E sobre a Avenida São José, teve agora a operação, o recapeamento de ruas, e aí foi perguntado por que não na Avenida São José. Só que a Avenida São José é um problema grave, tem que ser compactado. Tapa-buraco não vai funcionar. Tem que ser uma obra de uma estrutura bem maior. O prefeito Roberto fez aquele paliativo, Plínio, no qual eu quero me solidarizar com o senhor também pelo episódio, mas foi pensando em melhorar para os fiéis passar sem atolar, sem se molhar o calçado, né? Então, eu quero aqui me solidarizar com o senhor, mas também parabenizar o prefeito por tentar buscar melhoria da passagem dos fiéis, como o vereador, o colega vereador Aldenis falou, sem aquele paliativo, para os andores passariam, aqueles carrinhos, seria praticamente impossível. Do mais, eu quero aqui agradecer a todos e uma boa noite. Por não haver outros vereadores para as considerações finais, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos os membros desta casa para no dia 7 de maio realizarmos a próxima sessão ordinária no horário regimental.